Vamos orar juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, cheio da graça e da misericórdia, nós te agradecemos porque o Senhor, através do seu amor, nos amou e nos salvou. E através de toda a sua graça e da sua igreja, que é corpo de Cristo, o Senhor nos mantém e nos ensina e nos conduz. Nós agradecemos por toda essa graça verdadeira que nós recebemos do Senhor. Se nós olharmos para a situação deste mundo, está se escurecendo, realmente está numa perdição. Mas, Senhor, mesmo neste meio do mundo, que os cristãos possam fazer o seu papel como a luz e o sal, Senhor. Que o Senhor Deus permita para que nós todos possamos nos afastar do nosso coração, os nossos pensamentos das coisas deste mundo, das coisas obscuras deste mundo, Senhor. Nesse tempo também, o Senhor, através da sua grande graça, tem nos reunido, tem nos permitido para que pudéssemos estar em comunhão. Senhor, que nós possamos viver através da nossa vivência, de dependermos somente da palavra do Senhor Deus, vivemos para cumprir essa santa vontade do Senhor Deus. Que o Senhor assim possa nos acordar e possa nos levantar. Senhor, nós estamos planejando um seminário bíblico também em junho. Através desse seminário bíblico, muitos espíritos que estão perdidos possam retornar para o Senhor, que possa se tornar um momento para abrirem o coração, para ouvirem a palavra da verdade, que o Senhor Deus possa estar operando diante de nós. Senhor, que o Senhor permita a sua graça para o pastor também, que está para preparar e ministrar a sua palavra. Que o Senhor também possa permitir a sua graça para o retiro que nós estamos preparando. É um retiro que nós estamos planejando há tanto tempo e queremos realizar já faz muito tempo, Senhor. Realmente que nós não desfaleçamos ou realmente nos percamos no meio desse processo, mas que possamos ter mais fervor para prepararmos esse retiro e participarmos do retiro, Senhor. Que o Senhor possa conduzir a todos e ajudar, Senhor. Nesse tempo nós dependemos somente do nosso Espírito Santo, que o Senhor possa estar junto conosco e possa cuidar de nós. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou e nos protege. Amém. Vamos trocar a palavra de Gênesis, capítulo 3, versículo 21. Gênesis, capítulo 3, versículo 21. Se já acharam, vamos ler todos juntos. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então hoje, através da palavra de Gênesis capítulo 3, versículo 21, eu gostaria que vocês possam pensar em 3 pontos. Então, primeiro, como todos já sabem muito bem, primeiro sobre o Senhor Deus Jeová, e que o Senhor Jeová, ele fez essa túnica de pele, e depois o Senhor Deus Jeová, que vestiu essas túnicas de pele. Então eu gostaria que nós pudéssemos pensar nesses 3 pontos e possamos ver como essa imagem do Senhor, que de salvar, realmente é tão maravilhoso, tão gracioso, mesmo que seja curto esse nosso tempo. Eu gostaria que pudesse tornar um tempo de graça para pensarmos nisso. Então, hoje nós precisamos pensar um pouco sobre Deus Jeová. Então, o Senhor Deus Jeová é um nome muito próximo a nós, nós conhecemos muito, já ouvimos demais. Se nós pensarmos no Jeová, nós lembramos de quê? De onipotente, todo-poderoso, o Criador. É a primeira coisa que nós podemos lembrar, trazer à mente, quando nós pensamos em Jeová. Para ser Deus, ele precisa ser Criador. Então, Criador é aquele que pode criar todas as coisas. O Senhor Deus, ele criou todas as coisas. E o Senhor Deus é aquele que pode criar todas as coisas. É por isso que o Senhor Deus, ele não é um Senhor que pode ser criado por alguém. Se ele foi criado por alguém, ele não pode ser o Criador. Então, se ele foi criado por alguém, ele é uma criatura. Então, uma criatura jamais pode se tornar o onipotente, o todo-poderoso. Então, para você ser o Criador é aquele que cria todas as coisas, mas jamais é criado por alguém.
E é um Senhor que existe dessa maneira. Ele é assim, pois é o Criador. Então, na Bíblia, realmente já explica sobre o Senhor dessa maneira. Então, se nós olharmos em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, o Senhor, ele disse, eu sou o que sou. Então, o Senhor é aquele que ele existe como Criador. Ele já é o que ele é. Então, é por isso que é um Senhor que não pode ser criado por alguém. É um Senhor que existe por conta própria. Ele é o que é. É por isso que ele diz, eu sou o que sou. Então, esse Senhor, o Criador, ele existe antes mesmo de todas as coisas serem criadas. Então, se o Senhor, ele é o Criador, então ele existe antes mesmo de toda a criação. Porque esse é o Senhor que é o Criador. Então, o Senhor Deus, o Criador, como nós podemos expressá-lo também? Quer dizer que é um Senhor que existe antes mesmo da criação. É por isso que ele criou todas as coisas, porque ele é um Senhor que existe antes da criação. O Senhor que existe antes mesmo da criação é expresso dessa maneira em Salmos 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Eternidade a eternidade. Então, antes mesmo de existir tempo, antes mesmo de existir alguma coisa, matéria, o Senhor, ele já existia. De eternidade a eternidade. Esse é Deus, é Jeová. É por isso que o Senhor, ele existe desde a eternidade. Se nós expressarmos isso de outras palavras, nós podemos dizer que ele existe o quê? Desde o princípio. É por isso que em Gênesis capítulo 1, no princípio, Deus criou o mundo. Realmente nós podemos dizer que o Senhor Deus, ele criou o princípio do mundo material. Então, quando nós pensamos em Deus, Deus é aquele que existe da eternidade à eternidade. E é Deus que existe antes mesmo da criação. Ele existe desde o princípio. Então, esse Senhor Deus é Deus. E na Bíblia diz que é o Jeová. O Senhor Jeová. Se nós olharmos em Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória. Então, o Senhor aqui também pode ser utilizado Jeová. É por isso que ele fala, eu sou o Jeová. Este é o meu nome. Então, o Senhor Deus é aquele que existe desde o princípio, desde a criação, desde o princípio, desde a eternidade. É por isso que nós podemos ver que realmente ao estudarmos a Bíblia, existe aquele que esteve desde o princípio, um outro ser junto de Deus. Se nós olharmos em João capítulo 1, versículo 1, então eu vou projetar a maioria das palavras no projetor. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que representa esse verbo? O verbo representa Jesus. Então, o Senhor Jesus é aquele que era a palavra, se fez carne e veio ao mundo. O Senhor Jesus, que é a palavra, desde o princípio, ele estava com Deus. Então, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo significa a mesma coisa. Essa palavra de João capítulo 1 representa Jesus. É por isso que no princípio era o verbo. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele estava presente desde o princípio, é o mesmo significado. É por isso que João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, é por isso que quem é aquele que existe desde o princípio? É Jesus. E se nós olharmos a palavra de Provérbios, Provérbios capítulo 8, versículo 22. O Senhor me possui no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Tá? Aqui, me possui, o que? Significa sabedoria. Então, quem é a origem da sabedoria? É Jesus. Então, é por isso que realmente, antes mesmo do princípio de seus caminhos, o Senhor Deus, ele já possuía o Senhor Jesus, que é a sabedoria. Quer dizer que antes mesmo de criar, formar toda a terra, antes mesmo da terra, quando ainda não havia gerado abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de água, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Então, agora,
todos os cientistas, eles pensam, até hoje eles estão procurando da onde vem toda a origem, da onde está toda a similaridade. Na Bíblia ele fala, ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Até o século XVI eles pensavam que o princípio de todas as coisas era o átomo, e abrindo o átomo, eles tinham o elétron, o próton, o nêutron, e mais adentro tinham o quantum e o nano, e cada momento ia indo mais e mais, então realmente eles perceberam, nossa, tem umas coisas infinitas. Então aqui o Senhor ele fala, nem o princípio do pó do mundo, quer dizer que nem o princípio de todas as coisas de serem criadas, o Senhor ele já estava ali, quer dizer que é o universo eterno, o mundo eterno. Então quem é esse Senhor que estava presente desde aquele tempo? Então quando fala-se sobre o Senhor Jesus, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Quer dizer que o Senhor Jesus ele estava desde o princípio. Ele era o arquiteto realmente para a criação de todas as coisas desde o princípio. Então, antes mesmo da criação, desde o princípio da eternidade, a criação não tem como estar presente nesse momento. Os anjos também foram criados depois desse momento. Em Ezequiel capítulo 28 também, o Senhor ele fala sobre Lúcifer. E falando sobre Lúcifer, ele fala dessa maneira. O Senhor ele diz, estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a lua coberta, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio da pedra a fogueiras andavas. Então aqui ele está falando sobre até a criação de todos os seus anjos, até de Lúcifer. Então quer dizer que o Senhor realmente desde o princípio, Deus habitava junto de seu Filho, Jesus. Então aquele que estava presente desde o princípio é Jesus. Então é por isso que se nós olharmos em Miqueias capítulo 5, versículo 2, ele diz, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, em ti sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Representa o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus ele veio em carne para este mundo. E a Bíblia representa dessa maneira sobre o Senhor Jesus. Então se nós olharmos em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante, ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E se nós olharmos em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, ele diz, o qual sendo resplandecedor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, quer dizer que é o Senhor Jesus e Deus. Quer dizer que o Senhor Jesus ele veio como formato de carne, como nós, realmente, e ele conversou com diversos judeus. E enquanto ele conversava com os judeus, o Senhor Jesus, realmente, ele manifestou de que ele era filho de Deus, ele foi enviado pelo Pai, e realmente ele expressa essa forma muitas das vezes, como nós sabemos muito bem. Em João capítulo 5, versículo 17, o Senhor ele diz, realmente Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então realmente qual era a reação dos judeus naquele tempo? Nossa, que trabalho que você faz? Então realmente normal nós perguntarmos isso. Qual trabalho? Qual trabalho que o pai te enviou para fazer aqui, não é? Mas os judeus, como é que eles respondem? Eles não têm nenhum interesse em relação ao trabalho do Senhor. Se nós olharmos em versículo 18, por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então ele disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E como é que os judeus recebem essa fala? Eles não têm interesse nenhum no trabalho. Eles somente estão pensando, você está se dizendo Deus? Que absurdo. Então é por isso que, realmente, Senhor Jesus é Filho de Deus. Deus é o meu Pai. Como é que os judeus recebem uma palavra dessas?
Eles estão recebendo essa fala do Senhor Jesus como o Senhor Jesus está afirmando, dizendo ser Deus. Mas na verdade isso é verdade. Se nós olharmos para os cristãos hoje em dia não são assim. Eles realmente são piores e pensam de forma pior em relação ao Senhor Jesus do que os próprios judeus. Então o Senhor Jesus, quando ele disse que ele era filho de Deus, os judeus, eles queriam apedrejar o Senhor Jesus porque se dizia estar na mesma posição que o Senhor. Então se nós olharmos em João capítulo 10, versículo 30 também, realmente os judeus queriam apedrejar o Senhor Jesus mais uma vez quando o Senhor Jesus disse, eu e o Pai somos um. E o Senhor Jesus ele disse, por que querem realmente, procuram me apedrejar? Então os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ele se Senhor Jesus ele se dizer que é filho de Deus, é o mesmo que dizer que é Deus. Então os judeus eles odiavam ouvir uma coisa dessas. É por isso que os judeus eles crucificaram o Senhor Jesus por fim. Então ser filho de Deus é o mesmo de ser chamado como filho de Deus. Então, se nós olharmos para com os cristãos hoje em dia também, então, eles não recebem o Filho de Deus como Deus, propriamente dito. Então, eu conversei com uma pessoa que frequenta a igreja um tempo atrás, e essa pessoa ela me disse... Então, primeiro eu perguntei, você sabe quem é Jesus? Ele falou, sim, é filho de Deus. Ah, Jesus é filho de Deus. E na Bíblia disse que Senhor Jesus é Deus. Então, o Senhor Jesus é Deus. E eu procurei diversos versículos assim para essa pessoa. Então, como nós conhecemos muito bem, se nós olharmos em 1 João, capítulo 5, versículo 20, aparece, sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus e a vida eterna. Daí eu procurei e mostrei essa palavra para essa pessoa e depois eu mostrei a palavra de Romanos, capítulo 9, versículo 5, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. E essa pessoa, ela olhando isso, disse, ah, Jesus é filho de Deus, não é Deus. Eu mesmo procurando essa palavra para essa pessoa, ela me dizia isso. Então, na Bíblia disse que o Senhor Jesus é filho de Deus. Mas mesmo procurando essa palavra, ela diz, ah, é filho de Deus, não é Deus. Então é por isso que realmente, continuamente, eu dizendo que o Senhor Jesus era Deus, ele parece que ouviu a pregação na nossa igreja, e sabe o que ele disse? Ele disse, ah, é por isso que dizem que o Senhor Jesus fez uma eterna redenção. Então eu pensei, ah, então agora essa pessoa está entendendo o que eu quero dizer. Ele não está dizendo isso por entender. Mas se Jesus for filho de Deus, então é uma eterna redenção de verdade. Ah, mas Jesus não é Deus. Ele é somente o quê? Filho de Deus. É por isso que somente perdoa os pecados agora do momento. É por isso que os pecados que eu vou cometer no futuro, eu ainda preciso cuidar, me precaver para que eu não peque, para que eu possa realmente estar justo. Então essa pessoa estava realmente pensando de forma bem estranha. Então eu me surpreendi bastante conversando com aquela pessoa. Então o que eu compreendi? Ah, se for Deus de verdade, então acontece uma eterna redenção. Ah, as pessoas elas sabem que Deus pode efetuar uma eterna redenção, mas eles não aceitam Jesus então como Deus, porque estão pensando que Jesus não consegue fazer a eterna redenção. É por isso que olhando uma coisa dessas, já que Deus e Jesus não são a mesma pessoa, eles pensam que a salvação efetuada pelo Senhor Jesus é temporária ou condicional. E é somente pecados de até o presente momento. Então, um grande agradecimento que eu tive diante do Senhor Deus é de que, realmente, como que eu criei no Senhor Jesus, sendo Deus verdadeiro. Então, eu me surpreendi pensando nisso. Então, não é que eu sou uma pessoa mais sábia do que essa pessoa, não é que eu tenho muita experiência espiritual, mas mesmo assim, em diversos momentos, realmente eu pude perceber, o Senhor Jesus é Deus. Realmente nós cristãos pensamos dessa maneira e nós cremos nisso. E você acha que isso é pura coincidência? Então realmente eu estar crendo no Senhor como Deus. Então o Filho de Deus, Jesus, ser Deus,
nós cremos nisso, é uma verdade surpreendente. Todos nós, cristãos, realmente precisamos compreender isso profundamente, realmente, em nossos corações. Que Deus e Jesus realmente são um só. Realmente, o Senhor Jesus é Deus. Realmente, porque se Jesus não for Deus, tudo que cremos é uma besteira. Então, algumas das denominações dizem: o Senhor Jesus é um ser incrível entre os seres viventes. Outros dizem: Jesus, ele não é Deus que existia desde a criação. Mas Jesus, ele é um ser que foi criado. Então, realmente, nós não podemos crer no Senhor Jesus se for dessa maneira. Então, o que a Bíblia nos diz? Então, se nós olharmos em Salmos 146, versículo 6. Versículo 3 primeiro. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia permanecem os seus pensamentos. Então aqui ele está dizendo, realmente, os homens, realmente, eles não têm força alguma. É por isso que não pode confiar. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Então eles não são um receptor da fé. Então o homem, ele não pode receber algo chamado fé. Por quê? O homem, ele é somente uma criatura, uma criação. Realmente, para receber a sua fé, você precisa crer no Criador, no Senhor que está desde o princípio, desde a eternidade. Então, é um Senhor que está presente desde a criação. Nós cremos nesse Deus, é uma fé verdadeira. Então, você crer no homem que foi criado, na criação, é você crer em besteira. Então, não é para crer realmente em besteiras, realmente criadas pelos homens, porque não tem salvação. Então, realmente, como é que nós vamos crer até no Senhor Jesus, realmente que veio em carne, que realmente que era homem, mas nós cremos que Jesus, ele é o quê? Filho de Deus. Que Jesus é Deus. Nós cremos nisso, não é? Então, é por isso que nós podemos ter o Senhor Jesus como receptor da nossa fé, por isso que chamamos Jesus de Senhor. Isso não é por acaso. Nós recebemos uma enorme graça. Nós recebemos o Senhor Jesus como Deus. Os judeus também não conseguiam receber o Senhor Jesus como o Senhor, é por isso que o crucificaram. Há muitas pessoas que frequentam a igreja dizendo cristãos, realmente eles recebem o Senhor Jesus como Filho de Deus, mas não recebem Jesus como Deus. Então, eles afirmam Jesus ser Filho de Deus, mas eles não pensam que é Deus. Eles somente pensam na relação de pai para filho, essa relação carnal. Eles não conseguem pensar na forma espiritual de que o Senhor, ele existia e estava presente desde a criação. Então, é por isso que a eterna redenção não pode ser cumprida nessa pessoa. Mesmo que ele consiga entender, ele não consegue crer. Então é por isso que o Espírito de Deus e o Espírito do diabo, como é que nós podemos diferenciar? Vamos procurar 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. João, capítulo 4. Versículo 2 ao 4, ele lê. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Então, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Então quer dizer que realmente uma pessoa que realmente não confessa que Jesus Cristo veio em carne, realmente não é de Deus. Então realmente todo aquele
que realmente diz que Senhor Jesus ele não veio como Deus em carne para este mundo, realmente não é de Deus. Então como é que nós podemos discernir um espírito que é de Deus e o espírito que é de anticristo? Realmente, se ele confessa a Jesus Cristo ou não. Então é por isso que realmente é a palavra mais importante, um dos versículos mais importantes. Então a palavra de Mateus, capítulo 16, versículo 16, Pedro disse dessa maneira sobre o Senhor Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então quer dizer que é o quê? Deus. Então o Senhor Jesus é o meu Salvador. E quem é esse meu Salvador? É o próprio Deus. É por isso que esse versículo, quando o Senhor Jesus ouviu essa palavra, o Senhor Jesus disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Então, é por isso que nós cremos no Senhor Jesus como Deus. Então nós cremos no Senhor Jesus como Deus. Isso não é pelo conhecimento da carne do homem, mas é o Senhor que está nos céus nos faz compreender isso. Como isso é algo surpreendente. Então quer dizer que desde a criação, desde o princípio, o Senhor Deus que existia e estava presente desde o princípio, me fez compreender isso. Então quer dizer que o Senhor Jesus é Deus. E esse Senhor morreu na cruz por mim. É isso que ele me fez compreender. É por isso que se nós olharmos em 2 João, capítulo 1, versículo 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Aqui ele está falando, Jesus Cristo veio em carne. Se o Senhor Jesus é homem, realmente ele vir em carne, realmente foi negado, não confessam isso, realmente isso não faz sentido, não é mesmo? O Senhor Jesus Cristo, ele veio em carne. Os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor Jesus ele veio como Deus, ele é Deus e veio como carne para este mundo. Então quem não confessa essas palavras é o anticristo, é o enganador. Então é um tema muito importante, um conteúdo que nós precisamos saber. É por isso que desde o princípio, o Senhor ele estava presente, desde a criação. Quer dizer que desde o princípio, o Senhor Jesus estava presente, que é Filho de Deus. E existe mais um ser que estava desde o princípio, junto dos Jesus e Deus. Então, a Bíblia ali fala sobre o Senhor Jesus de forma bem direta, como em João capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito. Então Deus é Espírito. Deus criou todas as coisas desde o princípio e o que ele fez. Se nós olharmos em Gênesis capítulo 1, versículo 2, aparece: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, dizendo, Espírito Santo, se movia sobre as faces das águas. Então aqui ele fala que o Espírito de Deus, o Espírito Criador, o Espírito Santo, quando o Senhor ele criou toda a criação, havia o quê? O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esses três, eles fizeram o trabalho da criação do mundo. É por isso que se nós olharmos na palavra de Jó, capítulo 33, versículo 4, ele fala: O Espírito de Deus me fez e a inspiração de Todo-Poderoso me deu vida. Então, o Espírito Santo estava com Deus desde o princípio, é o Criador. Deus é Espírito. Ele é Espírito, propriamente dito. Então, esse Espírito nós podemos chamar o quê? De Espírito Santo. É por isso que quando nós falamos em Espírito Santo, nós falamos o quê? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esses três, eles estavam presentes desde a criação, desde o princípio, desde a eternidade. Então, realmente, a carne, a criação, não pode existir desde o princípio. Somente o Deus verdadeiro, o Criador, o Todo-Poderoso, pode existir desde a criação. Então, antes mesmo da criação, antes mesmo de toda a eternidade, do princípio, quer dizer que Deus, Jesus e o Espírito Santo estavam presentes. Então, realmente, quando nós pensamos na Trindade, nós não conseguimos compreender de forma perfeita, mas realmente, se nós olharmos hoje em dia, temos algumas pessoas que recusam, negam essa tríade espiritual, dizendo: o Senhor Jesus é somente o Filho de Deus. Outras pessoas dizem que
reconhecem a santidade, a espiritualidade do Senhor Jesus, mas eles negam que é Filho de Deus. Tem muitas pessoas que negam o Espírito Santo sendo Deus. Eles somente dizem o Espírito Santo ser o que? Uma sensação, um poder, algo sobrenatural. Então, mas a Bíblia fala que o que? O Espírito Santo é o quê? Então, mas as pessoas elas dizem isso porque não sabem o que é o Espírito Santo. Então, mas nós sabemos quem é esse Deus, Jeová, quem é Jesus Cristo. Então, realmente, o Senhor, através da sua grande graça, Ele nos faz compreender isso, ok? É o Deus Jeová. Então, esse Deus, Jeová, realmente Ele fez o quê? Essas túnicas de peles para Adão e Eva. Quer dizer que o Senhor que existia desde o princípio, Ele fez esse trabalho. Qual o trabalho que Ele fez? Ele fez o trabalho de túnicas de peles e os vestiu. Para quem? Para Adão e a sua mulher. Adão e a sua mulher estão em qual estado? No estado de pecador que pecaram. É por isso que Adão e sua mulher, por terem pecado, o Senhor Deus está trabalhando por esses pecadores. O Senhor Deus, Ele trabalha, Ele opera por um pecador igual a mim. Então o Senhor Deus, Ele trabalha por todas as pessoas que não receberam a salvação e também por todos aqueles que receberam a salvação, os cristãos. É por isso que Deus, Pai, Ele trabalha por mim. É por isso que o Senhor Jesus, Ele também disse, Deus Pai trabalha por nós e o Senhor, Ele também trabalha. Então o Senhor Deus, Ele trabalha até a atualidade. Então o Senhor Deus, Jeová, realmente Ele fez túnicas de peles e os vestiu. Então túnicas de pele. Túnicas de peles, elas são feitas de quê? Realmente é uma vestimenta, é uma roupa. A primeira roupa criada pelo homem para cobrir o quê? As suas vergonhas. É por isso que Adão e Eva, por terem pecado, eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Eles desobedeceram a palavra do Senhor, quer dizer que o pecado realmente entrou no mundo. Então, como foi o formato deles? Antes deles comerem desse fruto do conhecimento do bem e do mal, realmente, como é que a Bíblia fala sobre o formato deles? Em Gênesis capítulo 2, versículo 25, e ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então quer dizer que eles não têm a vergonha porque não têm o pecado. Mas no momento que entrou o pecado, eles descobriram que estavam nus e eles se envergonharam. Então Adão e Eva, ambos, eles não tinham vergonha antes de comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas após eles comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, então foram abertos os seus olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Quer dizer que viram que estavam nus por conta do pecado, tinham vergonha, então pegaram essas folhas de figueira e coseram saias para si. Então é por isso que realmente, qual é a primeira chave de todas as coisas? A roupa, ela tem a sua função para cobrir a vergonha. Então, realmente chegaram nesse último tempo, chegaram no momento realmente do fim, quando o pecado realmente estiver cheio no mundo. As pessoas não sabem que estão nus, não sabem da sua vergonha, é por isso que querem ficar nus. Então, é por isso que realmente diz que realmente o pecador, o diabo, ele fica à noite gritando realmente nu. Então quer dizer que não sabe da sua vergonha. Então da mesma maneira, realmente, os cristãos, eu gostaria que parassem de vestir roupas rasgadas. Por favor. Sabe aquelas regadas, roupas rasgadas, ou somente por moda. Isso é uma vergonha. Então, essas roupas, calças rasgadas, eu gostaria que os cristãos não usassem. Por favor. Então é algo que eu pessoalmente quero pedir a vocês. Então eles cozeram folhas com folhas de figueira e fizeram para si aventais para cobrirem a sua vergonha. Então, mas o Senhor Deus, Ele não aceitou, não reconheceu esses aventais de folhas. O que o Senhor ele fez? Se eles realmente, ao cozerem essas folhas com folhas de figueira e fizessem aventais, e o Senhor reconhecesse, o Senhor não teria feito essas túnicas de pele. Mas o Senhor ele fez a túnica de pele. Então o Senhor ele ter feito essas túnicas de pele. Então o Senhor ele está dizendo dessa maneira, dessa palavra. Então se nós olharmos aqui,
Vamos procurar Isaías, capítulo 59, primeiro, versículo 6. E as suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. Todo o esforço, a obra do homem, todo o seu esforço, toda a dedicação, suas obras, suas ações, não poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade. Aqui ele está dizendo que não pode se tornar uma roupa de verdade. Quer dizer que as suas obras, essas obras, não tem como cobrir a si mesmo. Então, na Bíblia está dizendo de forma exata, explícita aqui para nós. Mas o homem, mesmo assim, ele tenta o quê? Expor a sua justiça, a sua obra, para tentar cobrir a sua vergonha. Olhando esse formato, o Senhor ele está dizendo que o homem está vestido de roupas sujas. É por isso que Isaías, capítulo 64, versículo 6, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapos da imundícia. Então, quer dizer que realmente isso não pode se tornar uma roupa de verdade. Então, o que o Senhor ele fez? Ele fez uma outra roupa. Ele fez uma roupa de túnicas de pele. Para fazer uma túnica de pele, um animal vivo precisa morrer. Um animal precisa derramar o seu sangue e depois tirar essa pele e fazer a roupa, costurando. Então, da mesma maneira, realmente para cobrir o pecado de Adão e Eva, precisa ser derramado o sangue. Então, nós podemos ver de forma explícita, através dessas túnicas de pele, já que o Senhor Deus é o Deus da justiça, o Senhor Deus ele criou a sua lei. Então nós podemos ver que em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Quer dizer que é a ordem, é o resultado criado pelo Senhor Deus, que é justo. O salário do pecado é a morte. Você mentir, você matar, você adulterar, qual tipo de pecado você cometa, você está quebrando, infringindo a lei de Deus, é por isso que você precisa ir para a morte. Então o salário do pecado é a morte. Então, com a morte se paga o pecado. Então, é por isso que, se nós olharmos em Levítico capítulo 17, versículo 11, ele diz: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. É por isso que em Hebreus capítulo 9, versículo 12, ele também diz: não há expiação de sangue sem derramamento de sangue. Então a Bíblia diz de forma explícita para nós. Então Adão e Eva também, realmente eles receberam essas roupas, essas túnicas de pele. Então Adão e Eva também, realmente eles viram um animal que não tinha pecado morrer e derramaram seu sangue para fazer essa túnica de pele para eles. Então realmente, se nós olharmos em Gênesis capítulo 3, versículo 21... e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles. Então fez o que? Túnicas de peles. Fez túnicas de peles. Então, quem é o Senhor que fez essas túnicas de pele? Não é Adão e Eva, é Deus. Deus, para perdoar os pecados de Adão e Eva, ele trouxe um animal sem pecado, fez com que ele morresse, tirando a pele dele, deu aquela pele para Adão e Eva, e dizendo: ah, você é muito bom em fazer saias, pode fazer saia com essa túnica aqui. Não foi assim. O Senhor não deu o material para Adão e Eva. Ele fez as túnicas de peles para eles. Então, o que isso representa? Quer dizer que desde o princípio até o fim da salvação, não existe brecha para o homem participar. O Senhor Deus ele preparou o animal, o Senhor Deus matou o animal, o Senhor tirou a pele do animal, e com aquela pele o Senhor ele fez as túnicas de peles. Foi feita pelo Senhor Deus, não foi o homem que a fez. Então o homem ele fez as roupas de figueiras, com folhas de figueiras, cozeu realmente aventais, ele tem essa técnica. Mas mesmo tendo a técnica de fazer roupas, o Senhor não deu material para ele. O Senhor com aquelas túnicas, com as peles, o Senhor ele mesmo fez as túnicas de peles. Então, as túnicas de peles representam o Senhor Jesus, não é mesmo? Então, o Senhor Jesus ele veio para esse mundo, ele derramou todo o seu sangue e ele perdoou todos os pecados deste mundo. E para todos aqueles que nele creem, realmente eles se vestem do Senhor, não é mesmo? É por isso que nós recebemos a salvação, quer dizer que nós estamos vestidos do Senhor Jesus. Então é por isso que realmente essa palavra da salvação é a coisa mais impressionante, a coisa mais agradável que existe. É por isso que se nós olharmos na palavra de Isaías também,
61, versículo 10 aparece. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com manto de justiça, com o noivo se adorna com o turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Quer dizer, que quem é que veste essas roupas da salvação? É Deus. Então é por isso que realmente essas túnicas de pele, realmente quem o fez? É Deus, o Criador. O Deus, o Criador, ele fez essas túnicas de peles. Então é por isso que a salvação foi cumprida totalmente pelo Senhor Jesus. Deus planejou, e como planejado, o Senhor Jesus, Filho de Deus, que existia desde o princípio, ele veio para este mundo e ele cumpriu essa salvação. Ele morreu na cruz, derramou todo o seu sangue precioso e cumpriu a salvação para nós. Quer dizer que aquele que fez a túnica de pele é Deus. Não existe nenhum momento onde o homem possa participar ou interferir. É por isso que essa palavra da Bíblia, quando nós procuramos, realmente nós podemos ver em palavra de Êxodo, realmente quando eles estavam na frente do Mar Vermelho, o povo de Israel, eles realmente clamaram diante do Senhor, não é? Dizendo, os egípcios estão vindo atrás de nós. Então naquele tempo, o que o Senhor ele diz em Êxodo capítulo 14, versículo 14? O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então realmente o povo de Israel, eles passaram pelo Mar Vermelho, eles receberam a salvação. Quando eles passaram por esse Mar Vermelho, quem fez esse trabalho? Foi o Senhor Deus. O povo não participou em nada. E vós vos calareis. Vós realmente só irão observar o feito do Senhor. O povo de Israel trouxeram aqui uma bacia e começaram a tirar água, a ajudar o Senhor a abrir, a secar o mar? Não, não foi. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Verá o trabalho de Deus. É por isso que a salvação está na mão do Senhor Deus unicamente. Por que isso é muito importante? Porque muitas pessoas, principalmente os religiosos que se esforçam, aqueles que vivem fazendo boas ações na sociedade, aqueles que se esforçam religiosamente, eles querem cumprir a sua própria salvação, não é mesmo? É por isso que realmente eles passam por todo esse trabalho tão aflituoso. Realmente todas as pessoas, sacerdotes, monges, eu olho para eles, eu penso, eu não consigo viver a mesma vivência deles, mas eles vivem de forma tão grandiosa, não é? Porque eles querem cumprir a própria salvação. Mas na Bíblia diz que aquele que cumpre a salvação é Deus. É proveniente de Deus, não é do homem. O Senhor Deus, ele não deu material, as peles para Adão, dizendo para ele fazer a túnica. Deus fez as túnicas de peles. Se nós pensarmos nisso, o homem ele poderia fazer a túnica de pele, mas por que Deus não permitiu para o homem fazer essa túnica de pele? Porque a salvação não é feita pelo homem. É por isso que se nós olharmos em Apocalipse, capítulo 7, versículo 10, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Então, o Senhor Deus e o Cordeiro que estão assentados no trono fazem a salvação. Então, quer dizer que o homem não pode interferir. Aquele que cumpre a salvação é o Senhor Jesus. É por isso que em João capítulo 19, versículo 30, está consumado, a salvação está cumprida. O trabalho que o Pai me encarregou, eu completei. Pelo meu sangue, cumpri toda a salvação. Então, muitas palavras estão aí. A salvação foi cumprida por Deus. E esta salvação nos foi dada como presente. É por isso que em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação completa nos foi dada, e nós com agradecimento precisamos receber, porque isso se torna a minha salvação. A salvação foi cumprida por Deus, e essa salvação cumprida, eu quando recebo, eu posso receber essa salvação como presente. E se nós olharmos essa palavra de Gênesis capítulo 3, versículo 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então quem é que vestiu? É Deus. Então Deus ele fez as vestes de túnicas, e o Senhor chamou Adão e Eva e não falou, vistam aqui. Não, ele não fez isso. O Senhor pegou essas vestes, essas túnicas e vestiu, os vestiu. O Senhor que os colocou neles.
Então, da mesma maneira, né, Gênesis capítulo 3, versículo 21, se nós pensarmos aprofundadamente, nós podemos ver que a salvação do início ao fim é Deus. Não tem brecha para ser interferido por um homem. Então, quem fez e vestiu é Deus. Então, pensem bem. Por acaso, vamos pensar, por acaso. Vamos pensar que Deus fez as vestes de túnicas, túnicas de pele, e colocou ali e disse: Adão, vista. Mas Adão fala: não, Senhor, mas a saia que eu fiz com as folhas de figueira são melhores. O que Deus vai fazer? Então tem um motivo do Senhor ter vestido neles. Qual o motivo? Quando pensamos nisso, então, se nós olharmos em Gênesis capítulo 3, versículo 7 em diante. Então foram abertos os olhos de ambos, então eles cozeram as roupas, não é? Com as folhas de figueiras. E o Senhor que passava pelo jardim pela viração do dia, realmente os chamou, e eles ouviram a voz do Senhor e se esconderam na presença do Senhor. E então o Senhor, ele chamou a Adão dizendo: onde está? E ele, vamos ler todos juntos? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então Adão pecou. E quando foi perguntar: por que você fez isso? Adão, ele deu a desculpa dele, dizendo: foi a mulher que você me deu para comer. Então isso é um formato muito ruim. Então Adão, ele pecou. E a palavra que ele disse de forma correta diante do Senhor é que estava nu. Então naquele tempo ele fez o que? Com folhas de figueiras, fez o seu avental, mas ele disse o que aqui? Estava nu. Então verdadeiramente ele percebe que aquela saia, aquele avental não podia cobrir a sua vergonha, o seu pecado. É por isso que ele diz: e temi porque estava nu. É por isso que o Senhor o vestiu. Então Adão, já que ele confessou diante do Senhor: Senhor, eu estou nu. É por isso que o Senhor, ele fez essa roupa com peles de túnica e o vestiu. Então quem veste essa túnica de peles é Deus. Então a grande graça e amor de Deus. Ao nosso pensamento, essa túnica de pele poderia ser entregue para Adão, dizendo para ele vestir, mas o Senhor, ele fez essa túnica de pele e o Senhor os vestiu. Se nós olharmos em Zacarias capítulo 3, versículo 3 e 4. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Então, te vestirei de vestes finas. Quem é que faz isso? É Deus. É Deus. É Deus que irá vesti-la. Então, como na palavra de Isaías que nós já vimos, realmente o Senhor, ele nos vestiu com as vestes da salvação. Ele nos vestiu da roupa da salvação. Então, se nós olharmos também na história do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, versículo 22 também. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe. Vesti-lhe. O pai não deu a roupa para o filho dizendo: veste. O pai pegou a roupa e vestiu-lhe. E pôde-lhe um anel na mão e alpacas nos pés. Então, foi tudo conforme a ordem do pai. O filho só precisa estar quieto, e conforme a ordem do pai, tudo será vestido, o anel será posto e os calçados serão colocados. O filho pródigo não fez nada. Por que tem tantas expressões assim tão variadas na Bíblia? Para mostrar que desde o início ao fim é o trabalho do Senhor Deus. Quando é que essa veste é dada para mim? Quando eu confesso dizendo que sou nu. Então o Senhor, ele me vestir. O Senhor precisa me dar a fé para que eu possa crer. Então o Senhor Jesus, ele disse: está perdoado os seus pecados. Essa verdade incrível, ela precisa vir para dentro do meu coração e precisa ser crido através do Senhor. Quer dizer que a fé, quando eu creio, quando o Espírito Santo nos dá, o que nós podemos dizer que é a fé dada pelo Espírito Santo. Então, se nós olharmos na palavra de Efésios, capítulo 1, versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Certo? Quer dizer que o Espírito Santo, ele reconhece, é algo que é selado pelo Espírito Santo, é dado por Deus. Quer dizer que essa fé dada por Deus, essa fé do Espírito Santo, quando ela vem para nós, quando eu quero crer. Então o Senhor Jesus, ele realmente já nos demonstrou que nós fomos crucificados, o Senhor Jesus foi crucificado na cruz para nos dar a salvação. Então nós precisamos desejar isso e então o Espírito Santo nos dá. O Adão, ele queria vestir, ele disse que estava nu, é por isso que o Senhor o vestiu. O Senhor Deus é o Senhor Deus que estava desde o início, desde a criação, e ele veio para este mundo em formato de carne e se encarregou de todos os meus pecados e morreu na cruz, e ele perdoou todos os meus pecados. Senhor, agora eu quero receber essa verdade. Senhor, agora eu quero crer nessa verdade. Quando eu tenho este meu coração, o Senhor, ele me dá a fé de crer nisso. É por isso que se nós olharmos na palavra de Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos à batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. É uma fé dada aos santos. Se nós olharmos isso, quer dizer que a fé dada por Deus não é algo que eu, por conta própria, posso abandonar. É dado por Deus. Se algo é conquistado por mim, eu posso jogar fora. Mas é uma fé dada por Deus. Eu não posso jogar fora. É por isso que a salvação é algo completo. É por isso que o Senhor Jesus, ele diz dessa maneira, em João capítulo 10, versículo 28 também. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, o meu Pai realmente é maior do que tudo. Ninguém pode arrebatar da mão de meus pais. Então por quê? Porque essa fé é dada por Deus. Então quando nós olhamos para esses formatos, quando nós pensamos para algo chamado salvação, a salvação desde o início ao fim é feito por Deus. Deus que existe desde a criação, o Senhor que é Deus desde a criação, desde a eternidade, Ele veio para este mundo como um formato sujo, de pecador como o meu, em carne, morreu na cruz e recebeu a condenação, o julgamento na cruz. Isso é a verdade. E quem é esse Jesus? É o Senhor Deus que existe desde o princípio. Quer dizer que o Espírito Santo me faz compreender essa verdade. É por isso que quando o Espírito Santo ele entra dentro do meu coração, como nós podemos ver em Atos capítulo 2, versículo 38, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quer dizer que nesse momento o Espírito Santo entra dentro de mim. Quer dizer que o maior trabalho, o mais importante do Espírito Santo qual é? Se nós olharmos em João capítulo 15, versículo 26, mas quando vier o Consolador, eu, da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. É por isso que Pedro ele disse o quê? Para receber o Espírito Santo, para receber o Espírito Santo que é dom de Deus. Quer dizer que isso é o testemunho que nós realmente ele dará ao Senhor Pai nos céus, dizendo que realmente nós somos salvos, porque recebemos esse dom. Quer dizer que é o Deus Pai que existia desde o princípio, Deus Filho que existia desde o princípio, o Deus Espírito Santo que estava desde o princípio. Quer dizer que este Deus Pai, ele preparou túnicas de pele para Adão e Eva, para todos nós. Quer dizer que eu somente preciso vestir essa roupa. Isso é salvação. Então não tem nada do que eu não tenha feito. Tudo foi feito pelo Senhor. Então como isso é uma graça surpreendente. Pessoal, essa graça que nós recebemos, tem um trabalho a ser feito agora. Realmente tem pessoas que estão nus neste mundo. Tem as pessoas que estão fazendo os aventais com folhas de figueira, dizendo que estão se cobrindo da sua nudez. Nós precisamos espalhar esse segredo dessa veste de túnicas que nós temos, não é mesmo? De pele que nós temos, não é? Isso é a vivência de um cristão. Pessoal, realmente a partir de junho nós temos o seminário. Então por conta do Covid nós não conseguimos fazer o seminário, realmente, propriamente dito, nós sempre fizemos pelo Zoom, não é? De forma online. Mas agora todas as restrições foram soltas, foram liberadas. E agora nós, como antigamente, podemos fazer o seminário aqui na igreja.
Então, através desse seminário que está para acontecer, realmente como nós, antes do Covid, nos reuníamos na igreja, que todos os irmãos possam vir para a igreja, para ouvir a palavra juntos, possam orar juntos. Porque isso nós possamos renovar a nossa fé, possamos confirmar a nossa fé. Eu acredito que isso se tornará um tempo tão sagrado dessa maneira. Porque se nós pensarmos na realidade, no tempo do Covid, nós temos realmente costumes errados em nós. Eu também tinha algumas vezes que ouvia a palavra pelo Zoom. Então, ouvir a palavra pelo Zoom, você ouve o quê? De um jeito confortável, veste roupas confortáveis, do jeito confortável na sua casa, no seu conforto. Mas, ouvindo pelo Zoom, algumas pessoas, tem pessoas que nem ligam o vídeo. Por que não ligam os seus vídeos? Porque não quer mostrar o seu formato para os outros. Não é mesmo? Por quê? Porque eu estou numa veste simples, confortável para mim. Essa vivência de vida de fé no conforto foi durante 2, quase 3 anos. Será que eu não acostumei com isso? Eu acostumei com isso. Algo que entra na carne como costume, realmente é o quê? São coisas confortáveis. Voltar para antigamente, para o passado, é difícil. Pensem bem agora. Olhem só para os nossos avós, as nossas mães. Realmente elas levavam a roupa na bacia na cabeça e iam no rio para lavar as roupas. Elas iam lavar assim, na água corrente. Mas hoje em dia nós temos o quê? Nós temos a lavanderia, nós temos a máquina, nós temos os secadores. É rapidinho a roupa, coloca na máquina, ela lava, depois ela seca para você. Pronto. Então pensem bem, colocar essa pessoa para voltar no passado para levar roupas na bacia em cima da cabeça e ir no rio lavar roupa, ela consegue? Não consegue. Durante 2 anos, por conta do Covid-19, esse costume ruim que nós tivemos. Agora nós precisamos nos lavar disso. É por isso que na Bíblia ela fala dessa maneira. Em Jeremias capítulo 4, versículo 3. Vamos ler todos juntos essa palavra. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém. Preparai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Vamos ler mais um versículo. Circundai-vos ao Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração. Ó homem de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem o apague. Então, se nós olharmos aqui, realmente o Senhor ele disse para eles lavrarem a terra e não semearem no meio dos espinhos. Então agora, realmente esse tempo de 2 anos que nós tivemos, realmente esse é meu coração. Realmente ele está como um campo de lavoura. Realmente ele está aqui cheio de espinhos e está o quê? No conforto, na paz. Eu falo, não preciso ir para a igreja, eu posso ouvir em casa. Durante 2 anos foi muito confortável. E isso se tornou costume dentro do meu coração. Mas agora, realmente nós temos o quê? As pessoas eles dão a desculpa para não virem para a igreja. Eu acho que estou gripado, eu acho que é Covid. Então ninguém pode falar para você dizer, tem que vir para a igreja. Então, a pessoa em si, ela sabe se é Covid ou não é. Mas o Senhor Deus ele diz para vocês não se enganarem a vós mesmos. É por isso que, a partir de maio até junho, realmente, o seminário que nós teremos, realmente nós precisamos ver o nosso coração que está cheio de espinhos. Nós precisamos tirar esses espinhos dessa lavoura. É por isso que assim, nós todos com o coração unido, vamos participar desses seminários que terão. Para que nós possamos ver esse trabalho do Espírito Santo, onde o Evangelho é pregado. Eu espero que todos vocês possam ser participantes. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nós agradecemos por toda essa preciosa graça que nos tem permitido. Essa salvação que o Senhor tem nos dado, como ela é tão grandiosa, que nós possamos compreender dentro da nossa vivência, Senhor. Senhor, através da sua grande graça, que nós possamos viver uma vivência perfeita diante do Senhor Deus e assim possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Senhor, o seminário que irá acontecer nos seminários, a partir de junho, e todo o retiro que está para acontecer, que o Senhor possa segurar o nosso coração, o nosso pensamento, para que possa permitir o fervor, a ansiedade do nosso coração para buscarmos a sua palavra. Todas as coisas dependemos diante do Senhor Deus, e nós agradecemos e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos protege e nos salvou. Amém.